Como um órfão sem dinheiro ou conexões constrói a marca de relógios mais famosa do mundo. A história da Rolex está envolta em mistérios e segredos, mas hoje estamos analisando mais profundamente a incrível história de trapos à riqueza da Rolex e respondendo à pergunta por que os Rolex são realmente tão caros. A história da Rolex começa com Hans Wilsdorf, o inovador e misterioso fundador da empresa. Hans nasceu na Alemanha em 1881. Aos pais Anne e Johanna Wilsdorf, sua primeira infância foi repleta de amor, risos e felicidade, mas isso foi interrompido tragicamente quando, aos 12 anos, sua mãe e seu pai faleceram inesperadamente com apenas alguns meses de diferença. Um órfão, e ele teve que ir morar com seus tios que o mandaram para um internato. Inicialmente Hans ficou muito deprimido com tudo isso, mas eventualmente decidiu se jogar nos trabalhos escolares como uma fuga. Ele parecia gostar particularmente de aprender idiomas diferentes que mais tarde abririam o caminho para ele se mudar para o exterior. Uma vez que ele terminou a escola, uma enfermeira depois de se formar as mãos foram trabalhar na Suíça em uma empresa chamada Kuno Corton, um grande exportador de uma variedade de relógios de bolso diferentes. Desde que Anne falava inglês, alemão e francês, ele trabalhou como balconista e correspondente para a empresa. No entanto, a empresa também fabricava alguns de seus próprios relógios, e portanto, essa função deu a Hans uma grande oportunidade de entender a construção de relógios e estudar a indústria relojoeira de perto, enquanto muitos trabalhos manuais envolviam tarefas repetitivas, como girar centenas de relógios todos os dias durante seu tempo lá. Hans desenvolveu uma profunda apreciação pelo ofício e ficou obcecado com a ideia de criar relógios perfeitos. Então, em 1903, as mãos se mudaram para Londres para trabalhar para outra empresa onde ele teve um papel maior, pois estava envolvido na obtenção de novas vendas e clientes. Isso lhe deu um bom entendimento do que fazia uma marca de relógios se destacar de outra, e também como o marketing era crucial para o sucesso de uma marca. Esses diferentes trabalhos eram bastante agradáveis. Hunter já sonhava muito mais alto e queria implementar as habilidades que aprendeu por si mesmo, e em 1905, com 24, Hans decidiu abrir sua própria empresa de relojoaria. Ele tinha uma pequena quantia de dinheiro que economizou e investiu no negócio, mas a maior parte do financiamento veio de seu cunhado Alfred Davis, que se tornou seu cofundador. Criou a empresa Wilsdorf Davis e começou a importar relógios da Suíça para vender no Reino Unido. Os amigos até tentaram dizer a ele que um relógio com um mecanismo tão pequeno e delicado seria frágil e quebraria com muita facilidade, e que um relógio tão pequeno não seria preciso. É citado como tendo dito que minha opinião pessoal é que os relógios de bolso irão desaparecer quase completamente e que os relógios de pulso irão substituí-los definitivamente. Pedidos de relógios de pulso já reservados na época. Ele estava comprando tudo que os relógios de pulso se tornariam o futuro dos mercados de relógios. Todos pensavam que ele era louco e até seu sócio era. Tenho certeza de que foi uma ótima ideia, mas supostamente se encontrou com muitos relojoeiros diferentes que eram considerados mestres do ofício e tentaram aprender pelo menos uma nova lição de cada um deles. Hans então usou uma conexão antiga de quando trabalhava em Suíça para importar mecanismos fabricados na Suíça para que eles pudessem começar a criar relógios de pulso de alta qualidade. É claro que a nova qualidade de Hans por si só não seria suficiente, e o reconhecimento da marca seria o elemento mais crucial de tudo, e tudo começou com uma experiência memorável. Nome. Agora, a origem do nome do Rolex é um pouco curiosa. Hans alegam que ele inicialmente tentou combinar letras aleatórias do alfabeto de todas as maneiras possíveis para chegar a centenas de nomes únicos, mas nenhum deles parecia muito certo. Mas então Anne disse que um dia, enquanto cavalgava para o trabalho, um gênio sussurrou em seu ouvido o nome Rolex. Agora, independentemente de onde o nome realmente veio, era perfeito. Rolex é curto e memorável, mas também fácil de pronunciar em qualquer idioma. Além disso, Rolex parecia ter estilo e autoridade, e esta mão começou a imprimi-lo nos mostradores de todos os seus relógios, que também ajudaram a aumentar o reconhecimento da marca. De fato, alguns anos depois, eles mudaram todo o nome da empresa para Rolex Vacheco Limited. Muito rapidamente seus novos relógios de pulso começaram a vender bem. Em 1910 Rolex se tornou o primeiro relógio de pulso a receber o certificado suíço de precisão, e então, em 1914, o Observatório do Golpe britânico concedeu a um relógio Rolex uma classificação de classe a que nenhum outro relógio desse tipo havia recebido antes. A Rolex estava começando a desenvolver uma associação com a qualidade que ajudou a atrair ainda mais vendas, mas então, em 1914, a Primeira Guerra Mundial estourou. Neste ponto, a sede da Rolex em Londres tinha mais de 60 funcionários em sua folha de pagamento e tornou-se o centro de exportação para todos os mercados para os quais a empresa vendia.
No entanto, durante a guerra, a Alemanha tornou-se a Grã-Bretanha inimigo e desde que Hans era descendente de alemães com um nome alemão e um sotaque alemão, as tensões começaram a aumentar. Não apenas isso, mas o governo britânico impôs um imposto de importação de 33 em tempo de guerra em todos os bens de luxo para evitar qualquer conflito e obter alguns impostos importantes benefícios. Hans decidiu mudar a sede da Rolex da Inglaterra para a Suíça, que era neutra durante a guerra e, portanto, embora muitas empresas de relógios tenham falido durante a Primeira Guerra Mundial, para a Rolex, foi realmente uma época de muito sucesso porque seus relógios de pulso se tornaram os favoritos entre os militares para seus confiabilidade e conveniência em relação aos relógios de bolso, mas, sem dúvida, o rápido crescimento real da Rolex pode ser atribuído a Hans instintos de marketing. Já na década de 1920, Hans estava colocando seus relógios em exploradores, atletas, pilotos, aviadores e inúmeras outras pessoas de sucesso que criaram uma conexão nas mentes dos consumidores entre grandes empreendedores e Rolex. Hans também publicou centenas de anúncios habilmente colocados no rádio e em jornais. Como ele entendeu o valor da colocação de produtos décadas antes que a maioria de seus concorrentes alcançasse. Então, em 1926, a Rolex criou o primeiro relógio comercial totalmente à prova d'água do mundo com o nome de Ostra, e Hans teve a ideia perfeita de como comercializá-lo também. Como ele ouviu sobre uma mulher que ia nadar no Canal da Mancha e Hans a convenceu a fazê-lo usando o Rolex. Depois de mais de 10 longas horas na água fria, ela emergiu com um novo relógio à prova d'água da Rolex, gerando muitas manchetes sobre o novo produto da Rolex em torno do relógio, que inevitavelmente chamou a atenção das pessoas que passavam pelo próximo grande marco inovador na história da Rolex. Veio apenas 5 anos depois, quando a Rolex os engenheiros desenvolveram o rotor perpetual, que automaticamente dava corda a um relógio, algo que antes era considerado impossível. Hans também assumiu a missão de garantir que as pessoas mais populares do mundo usassem um Rolex, especialmente aqueles envolvidos em desafios ousados. Por exemplo, o primeiro voo para o Everest foi executado por uma equipe usando um Rolex Oyster, e Malcolm Campbell usava um relógio Rolex quando estabeleceu um recorde de velocidade terrestre em Utah em 1935 e, portanto, foi realmente essa estratégia combinada de grande marketing misturado com novas inovações que permitiu à Rolex continuar expandindo rapidamente. Tornou-se mais e mais popular. Como em 1945, no 40º aniversário da empresa, a Rolex lançou outro novo modelo chamado da T-Juste de Wood. Foi o primeiro relógio automático do mundo a apresentar uma janela de data em seu mostrador. No entanto, pouco antes da cerimônia para anunciar isso, Hans foi atingido por outra tragédia quando perdeu sua amada esposa Florence, que faleceu devido a uma doença. Sua esposa esteve com ele nos bons e maus momentos e este foi obviamente um período devastador para ele. Ele ficou órfão aos 12 anos e agora estava viúvo aos 63 sem filhos. Hans era um mestre dos relógios, mas não um mestre do tempo, e estava começando a pensar mais sobre sua própria mortalidade. Portanto, passou os próximos anos desenvolvendo uma maneira de garantir que o futuro de seu império que ele construiu do zero seria mantido em boas mãos. Por isso, em 1946 ele estabeleceu o Hans Wills e transferiu sua participação de 100 na Rolex para a fundação. Até hoje, esta organização ainda mantém a propriedade e o controle total da Rolex, e como é uma fundação e não uma empresa, não há impostos corporativos sobre lucros. Em vez de uma grande porcentagem do dinheiro vai para causas de caridade, incluindo bolsas de estudo e treinamento de relojoeiros. Embora Sejas relatou que nem todo o dinheiro vai para causas beneficentes, mas como a Rolex é de propriedade da confiança, não há acionistas e não há requisitos para divulgar suas atividades financeiras. Essa estrutura permite que a Rolex mantenha um nível muito alto de sigilo. Apesar de ser o mais bem marca de relógios conhecida no mundo, muito pouco se sabe sobre os assuntos internos da empresa, incluindo como a empresa está sendo administrada, quem exatamente a administra, quanto dinheiro a empresa está ganhando ou o que estão fazendo com esse dinheiro. Então alguns podem dizer que a fundação é apenas uma maneira inteligente de proteger a riqueza e o poder da Rolex e de suas subsidiárias. Os funcionários da Rolex também têm acordos rígidos de não divulgação e eles não relataram fotos ou até mesmo permitiram entrar no prédio da Rolex, e portanto, a Rolex opera nas sombras, tornando quase impossível criticar qualquer coisa que a Rolex faça, porque ninguém sabe realmente. O que sabemos é que, quando as mãos morreram em 1960, os novos proprietários da Rolex continuaram a ajudar a empresa a crescer cada vez mais. No entanto, houve um grande obstáculo na estrada na década de 1970, quando veio a revolução do quartzo, que foi a introdução de relógios operados a bateria que eram mais precisos, muito mais fáceis e baratos de produzir em massa. Como resultado disso,
Os relógios inundaram o mercado e muitos fabricantes de relógios mecânicos faliram entre 1970 e 1988. O número de empregos em relógios suíços caiu de 90 mil para 28 mil e, apesar disso, o Rolex estava bem. Então a questão é o que torna o Rolex diferente. Assista antes de chegarmos ao próximo capítulo. Pergunta rápida: você vende alguma coisa online? Saiba em primeira mão que se você não planejar com antecedência, as coisas podem ficar estressantes, mas imagine se eu dissesse que você pode lidar com suas remessas de diferentes plataformas, como Amazon, eBay e Shopify, ou de um painel simples onde tudo é consolidado e você pode obter atualizações automatizadas de remessas para seus clientes. Imagine se eu também dissesse que você poderia acessar as mesmas taxas de frete com desconto das empresas da Fortune 500 e comparar as taxas das transportadoras e os prazos de entrega para que você sempre consiga o melhor negócio. O falecido astro de Hollywood Paul Newman quebrou recordes quando foi vendido em leilão por um preço surpreendente de 17,7 milhões de dólares, enquanto você definitivamente não precisa gastar tanto dinheiro para comprar um Rolex, mesmo o modelo mais básico custaria muitos milhares de dólares. Então por que as pessoas estão dispostas a gastar tanto para comprar um Rolex quando este relógio semelhante é muito mais barato e nós? De qualquer maneira, todos temos tempo em nossos smartphones. Bem, quando você pesquisa no Google, a resposta parece bastante direta, que basicamente diz que os Rolexes são muito bem feitos. Este é um bom sentimento de que a Rolex cobra tanto porque seus relógios resistirão ao teste do tempo, mas é claro que certamente não é a história completa. Você não precisa gastar dezenas de milhares de dólares apenas para obter um relógio que dure muito tempo. Então primeiro é óbvio que o Rolex não é apenas um relógio, é um símbolo de status. Na verdade, parece ser um símbolo bastante universal de riqueza, desde rappers nas ruas de Nova York até membros da família real britânica. Kennedy, Winston Churchill, Steve MC, Queen, Elvis Presley, Martin Luther King e muitos mais. E esse nível de status é claramente graças à estratégia de marketing de alta visibilidade da Rolex, onde se associa ao sucesso. Por exemplo, a Rolex é o cronometrista oficial de Wimbledon e da Fórmula 1 e eles patrocinam muitos eventos de prestígio que pessoas ricas assistem ou frequentam, como campeonatos de pismo e golfe que você também veremos Rolexes em filmes como James Bond usando um Rolex e a empresa paga grandes estrelas para endossar o produto como Roger Federer supostamente ganhando 8 milhões de dólares por ano da Rolex. Agora é claro que um Rolex não é apenas todo o hype marketing. Rolex usa muito materiais premium que são rigorosamente testados com um alto padrão que, obviamente, vem com um preço mais alto e claramente há trabalho manual necessário para criar relógios mecânicos de alta qualidade, portanto, os salários são alguns dos mais altos do mundo, além da empresa também investir fortemente em seus próprios laboratórios científicos para pesquisar e criar novos relógios. No entanto, uma postagem interessante de alguém que falou com um relojoeiro estimou que um Rolex que é vendido por cerca de 7K só poderia custar cerca de 700 para fazer e algumas outras estimativas colocam suas margens de lucro em até 20 vezes o custo de fazer o relógio, com o restante dos lucros sendo gasto em publicidade e patrocínios da Rolex para manter a marca exclusiva e desejável. É claro, se a Rolex não fizesse isso, não teria o mesmo status, e é por isso que a maioria das pessoas quer um Rolex em primeiro lugar e, reconhecidamente, devido ao sigilo da Rolex, não sabemos o custo exato, mas o que está claro é que, embora os relógios Rolex sejam de alta qualidade, muitos entusiastas de relógios dizem que há relógios de maior qualidade a preços mais baratos. Relógios mais raros ou mais caros do mundo. E os entusiastas de relógios extremamente ricos ou die-hard têm muito menos probabilidade de obter um Rolex, pois existem outras marcas de relógios de luxo que eles usam provavelmente. A diferença com essas outras marcas é que elas gastam muito menos em marketing, e é por isso que a maioria das pessoas fora de um relógio pode comunidade não ter ideia de que elas existem. Rolex é uma marca aspiracional de classe média alta porque, embora sejam relativamente caras, eles estão disponíveis para a classe média. Um Rolex é acessível se alguém realmente economizou. Então, com o Rolex, você evidentemente está pagando muito pela marca e seu prestígio lá. Há até um boato de que Hans disse uma vez que apenas um bom marketing é necessário para tornar uma empresa bem-sucedida porque, é claro, os preços altos permitem que a Rolex pague pessoas mais influentes para usar seus produtos ou patrocine eventos de prestígio, o que cria mais demanda, o que lhes permite cobrar preços mais altos a fim de manter essa imagem de prestígio e exclusividade. A Rolex vende seus relógios apenas por meio de revendedores autorizados e geralmente não há ofertas especiais ou vendas. De fato, a Rolex até recompra o estoque antigo das lojas para garantir que nenhum estoque em excesso seja vendido com descontos, porque está sendo percebido como um produto com desconto seria ruim para a imagem da marca e eles não querem que seus produtos pareçam fáceis de obter. Um ótimo exemplo disso foi quando Hans percebeu que estava perdendo muitas vendas de pessoas que não podiam não comprar um Rolex, mas em vez de fazer um modelo Rolex mais barato, eles introduziram uma marca separada chamada Tudor. Os relógios são muito semelhantes, mas foram feitos com uma marca diferente, então eles não arriscaram diluir a marca Rolex, tornando-a muito acessível, prejudicando assim a posição da Rolex como um símbolo de status, mas isso vai ainda mais longe.
Pois acredita-se que a Rolex cria artificialmente escassez para seus produtos. Você vê que a Rolex fabrica cerca de 800 mil a 1 milhão de relógios por ano, o que é muito menos do que a demanda por seus relógios, mas o motivo da escassez é provável que eles limitem deliberadamente o fornecimento para manter a demanda alta, o que lhes permite manter os preços altos, pois o tempo de espera pode variar de 6 meses a 3 anos. Revendedores autorizados às vezes alegam que a empresa está suprindo o mercado para aumentar o preço e se engajar na fixação de preços em todo o mundo para manter o valor de seus relógios, porque é verdade que seus relógios demoram para fazer. É improvável que demore tanto quanto alguns dizem, porque há relatos de que um único relógio leva um ano inteiro para ser produzido, como a Rolex não terceiriza a produção quando, na realidade, há relatórios conflitantes que questionam e sugerem que algumas pequenas peças dos relógios são de origem e que, ao contrário da crença popular, os relógios Rolex não são inteiramente feitos à mão, com máquinas sendo usadas em alguns estágios novamente. Isso não significa que Rolexes não são de alta qualidade. Há claramente muito trabalho e precisão em cada um. Mas o que isso significa é que, se a Rolex realmente quisesse produzir mais relógios, eles provavelmente poderiam, mas eles preferem que haja alguma demanda não atendida e uma lista de espera. Isso não é uma limitação por causa do tempo que cada relógio leva para ser feito, é apenas uma estratégia de negócios inteligente. Normalmente estamos comprando algo, digamos, 1 litro de cerveja. Quanto menor o preço, maior a demanda. Se um bar reduzir o preço para $1 por litro, as pessoas farão fila e comprarão cargas, mas, por outro lado, quanto mais o preço aumentar, menos as pessoas gostariam de comprá-lo. No entanto, com um Benveblum, quando o preço aumenta, o aumento da demanda é 2. Em outras palavras, preços mais altos levam a mais pessoas querendo isso, porque os produtos Veblen são frequentemente comprados para sinalizar status. Por exemplo, se a Rolex começar a reduzir seus preços passivamente, provavelmente haveria menos demanda, pois o Rolex perderia sua percepção premium se todos tivessem um. A boa notícia é que muito do preço do Rolex não vem apenas da qualidade do relógio, o que não significa que não vale a pena. Obrigado para a Rolex, rica herança e reputação. Eles geralmente mantêm seu valor ou podem até aumentar em valor se bem conservados, permitindo que as pessoas o vejam como um investimento. A parte louca é que o Rolex foi inicialmente considerado mais um relógio de ferramenta por sua utilidade do que um relógio fino ou colecionador item, mas através de sua estratégia de marketing e vendas, a marca se moveu em direção ao luxo e, posteriormente, se tornou uma das marcas mais valiosas do mundo, devido às enormes adversidades que as mãos enfrentaram desde tenra idade. É realmente incrível o que ele conseguiu construir, e esta história da Rolex, sem dúvida, tem algumas lições de negócios úteis para todos nós. Mas agora, se você quiser ver uma história de sucesso empresarial ainda mais insana, confira meu vídeo sobre a controversa vida de Cornelius Vanderbiltus. Por assistir esse vídeo até o fim, você é uma lenda, e te vejo no próximo vídeo.